O Senhor Jesus apontou para uma enorme porta preta diretamente em nossa frente. A porta devia ter 1,80 m de altura e parecia feita de ferro preto. Havia uma corrente ao redor da porta com uma fechadura estranhamente pendurada. Eu notei que havia algo mais na porta. Era uma inscrição escrita em inglês que dizia: Geena, a segunda morte. O Senhor Jesus me disse: venha. Nós nos aproximamos da porta, e o Senhor Jesus me perguntou: você gostaria de ver o lago que arde com fogo, que também é chamado de lago de fogo? Antes que eu pudesse responder, observei assombrado quando a trava caiu no chão e a corrente se desenrolou, como se algumas mãos invisíveis as tivessem libertado da porta. Com um grito agudo e estridente, a porta começou a se abrir. Um terrível calor atormentador, acompanhado por um odor mortal que lembrava o cheiro de carne queimada, penetrou no ar. O Senhor Jesus e eu caminhamos até a entrada da porta, e nós dois olhamos para dentro, e o que vi me lembrou de um oceano que havia sido incendiado pela gasolina. O fogo líquido ia tão longe quanto o olho podia ver, era contínuo em comprimento e largura. Isso também me lembrou de olhar para um vulcão em erupção. Enquanto eu estava lá com meus olhos paralisados no oceano de lava, ouvi a voz de um homem falando através do que soou como um trovão e uma tempestade com grande autoridade, dizendo: alegrem-se os céus e terra pelo diabo. Seu adversário foi lançado até o poço sem fundo. Ele sabe que ele tem pouco tempo. Será um tempo de 1000 anos que ele será amarrado e solto de sua prisão por um curto período de tempo. No entanto, o capitão de seus santos, que é o Senhor Jesus, prevalecerá sobre o aborrecedor de todo o bem. Contemple o lugar da segunda morte. Este é um lugar para homens e mulheres perversos. A voz então continuou dizendo: eis que o lugar está preparado para o diabo e seus anjos. Mateus 25:41 diz: e dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Apocalipse 20:10 diz: e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e eles serão atormentados dia e noite para todo sempre, nunca acaba, tormento eterno. Então eu vi um anjo com a semelhança de Deus subir acima do meio daquele lago de fogo, e ouvi trovão dentro do quarto do lago de fogo. Aquela mesma voz com tal autoridade falou e disse ao anjo que estava no meio do lago: meça a profundidade, o comprimento e a largura do lago, registre-o no livro dos mortos do futuro. Além disso, ouvi a voz dizer para o anjo: tome a temperatura do lago de fogo e registre-o no livro dos mortos do futuro, e mantenha-o pelo tempo determinado do fim. O anjo tinha dentro de sua mão uma longa vara, branco e ouro era sua aparência. Eu assisti quando o anjo jogou a haste branca dourada no meio do lago, e quando ele fez, uma enorme chama de fogo saltou quase espirrando em mim. Eu corri da porta gritando de horror. O Senhor Jesus veio, colocou o seu braço direito em volta de mim e disse: paz eu dou a você. Ouça, olhe e aprenda. Eu trouxe você aqui para a escuridão exterior do inferno nesta hora em particular, para revelar a você o lugar do julgamento final preparado para o diabo e seus anjos. Este lugar chamado Geena, a segunda morte, e o lago que arde com fogo, um dia consumirá todos aqueles que odeiam seus irmãos ou irmãs, que falam do coração e chamam seus irmãos e irmãs de tolos. Ele e ela que blasfemam, falam contra o nome do Espírito Santo. Todos aqueles que sem arrependimento adoram ídolos, mentirosos impenitentes, assassinos impenitentes, adúlteros impenitentes, ladrões impenitentes e aqueles que voluntariamente quebram meus mandamentos. Mateus 5:22 diz: eu lhes digo que todo aquele que se zangar com seu irmão sem uma causa estará em perigo do julgamento. E quem diz a seu irmão raca é um termo de desprezo, estará em perigo do conselho. Mas quem quer que diga a seu louco, estará em perigo do fogo do inferno. O Senhor Jesus me explicou que pessoas que não se arrependerem das seguintes práticas ocultistas também serão lançadas neste lugar que é chamado de Geena, a segunda morte, e o lago que arde com fogo. Essas coisas são amaldiçoadas, e aqueles que praticam estas coisas sem se arrependerem estarão em perigo do fogo do Geena. Uma advertência: o Senhor Jesus disse a todas as pessoas que se envolvem com o oculto, que praticando as coisas listadas abaixo e não estando dispostas a pararem, elas serão lançadas no fogo do Geena. Aqueles que trabalham muitas formas de práticas ocultas, aqueles que consultam espíritos familiares demoníacos, feiticeiros, assistentes, aqueles que praticam bruxaria, aqueles que praticam magia preta ou branca, aqueles que praticam poderes demoníacos psíquicos, aqueles que praticam astrologia, aqueles que praticam o satanismo, raízes e sacos de raiz. O Senhor Jesus continuou dizendo: isto também inclui aqueles que praticam a imoralidade.
A imoralidade sexual que o Senhor Jesus disse que enviaria almas impenitentes para o Geena são aqueles que praticam todas as formas de impiedade, homens e mulheres que fazem sexo fora do casamento, homens que fazem sexo com homens, mulheres que fazem sexo com mulheres, molestadores de crianças. Outros pecados que o Senhor Jesus disse que enviaria almas impenitentes para o Geena são os incrédulos em Deus, aqueles que são desrespeitosos com seus pais. Êxodo 20:12. Qualquer pessoa que participa de qualquer ato de abominação. O Senhor Jesus continuou a me explicar dizendo: todos os trabalhadores do pecado e da iniquidade serão colocados no lago de fogo que se queima com enxofre, o lugar que eu chamei a escuridão exterior do inferno, e tudo dentro dele será lançado no lago. Eu trouxe você aqui para a escuridão exterior, para revelar a você o salário do pecado. Apocalipse 20, 13-15 diz: o mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o inferno entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E quem não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Apocalipse 21:8. Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos que se prostituem, e aos feiticeiros, e aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Isaías 66:24 diz: e sairão, e verão os cadáveres dos homens que prevaricaram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, e serão um horror a toda a carne. Apocalipse 2:11. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aquele que vencer não será ferido pela segunda morte. E há muitas outras escrituras na Bíblia sobre quem acaba no inferno ou no lago de fogo. Leiam-nos e tomem cuidado, arrependam-se, acreditem e vivam totalmente se santificando por Jesus.